A sombra de um deus Nero, o imperador caótico. Poucos nomes ecoam através dos anais da história com a mesma intensidade de Nero, o infame imperador. Imperador de Roma, artista, tirano e uma figura de grande complexidade. Seu reinado, um turbilhão de excessos, crueldade e tragédia, marcou a história para sempre. Uma tapeçaria complexa de genialidade, loucura e poder absoluto. Nero, um enigma envolto em mistério, fascina e repele em igual medida, até hoje. Uma figura controversa, sua vida e reinado são manchadas por rumores, intrigas e especulações. Mas quem foi Nero? O homem por trás da máscara do monstro que todos conhecem. A história de Nero é uma jornada pelas profundezas da natureza humana e suas complexidades. É um conto de ambição desenfreada, paranoia e a intoxicação do poder absoluto, sem limites. Um mergulho no coração do Império Romano em seu auge, com toda a sua glória e decadência inigualáveis. Prepare-se, pois vamos desvendar os mistérios, as batalhas e os segredos que definiram Nero, o imperador do caos. Ascensão ao trono. Da sombra à luz imperial. Nascido Lúcius Domitius Aenobarbus, Nero não era destinado ao trono, mas o destino tinha outros planos. Seu caminho para o poder foi pavimentado com intrigas, tragédias e conspirações. Sua mãe, Agripina, a ambiciosa sobrinha do imperador Cláudio, viu em Nero a oportunidade de realizar seus próprios desejos de poder e influência. Através de uma série de manobras políticas e até mesmo assassinatos, Agripina conseguiu garantir a sucessão de Nero ao trono imperial. Em 54 d.C., Cláudio morre envenenado, supostamente pelas mãos da própria esposa, Agripina. Nero, com apenas 17 anos, ascende ao trono, marcando o início de um reinado controverso. O jovem imperador, inicialmente aclamado como um novo Augusto, rapidamente mostra sua verdadeira face ao mundo. A influência de sua mãe, os sussurros de conselheiros ambiciosos e a própria natureza de Nero o conduziriam a um caminho de terror, autodestruição e infâmia. O reinado de fogo, espetáculo, intrigas e tragédia. Uma era marcada por eventos dramáticos e personagens inesquecíveis. Os primeiros anos do reinado de Nero foram marcados por uma relativa estabilidade e prosperidade. Influenciado por seu tutor, o filósofo Sêneca, Nero demonstrava interesse profundo pelas artes e pela cultura romana. No entanto, a fachada de um governante justo e benevolente logo se esfacelaria, revelando a verdadeira natureza do imperador. A sede de poder de Nero era insaciável e sem limites. O assassinato de sua própria mãe, Agripina, em 59 d.C., marcou um ponto de ruptura irreversível. A partir daí, Nero governaria com mão de ferro, eliminando qualquer um que ousasse desafiá-lo ou questionar sua autoridade. O império se tornava palco para seus caprichos e excessos, refletindo sua decadência moral. Nero se via como um deus imperador, acima das leis e dos costumes, intocável e absoluto. Ele se dedicava às artes, à música e aos jogos, enquanto Roma ardia sob a sombra de seu reinado caótico e destrutivo. Um imperador assombrado, paranoia e conspirações. Assombrado pela sombra do grande incêndio, Nero se torna cada vez mais recluso e paranoico. Conspirações reais e imaginárias o cercavam. Nero via inimigos em todos os cantos, desde senadores influentes até escravos e gladiadores. As execuções se tornam cada vez mais frequentes, um ciclo de sangue que manchava ainda mais a reputação do imperador. O terror se tornava a ferramenta de governo de Nero. O imperador, outrora aclamado como um deus, era agora visto como um tirano cruel e demente. A cada conspiração descoberta, a paranoia de Nero se intensificava, alimentando um ciclo vicioso de violência e medo. O império, antes estável e próspero,
começava a ruir sob o peso do reinado caótico de Nero. Batalhas, além das fronteiras, guerras e revoltas. Enquanto Roma ardia em chamas e conspirações, Nero enfrentava desafios em diversas frentes. Revoltas eclodiam nas províncias, testando os limites do vasto império. No Oriente, o general Corbulo lutava contra os partos em uma guerra longa e sangrenta. Na Britânia, a rainha Búdica liderava uma revolta feroz contra a dominação romana. Nero, obcecado por seus próprios problemas, pouco se importava com os desafios externos. As guerras e revoltas eram vistas como meros obstáculos à sua busca por glória pessoal. A negligência de Nero e a instabilidade interna do império criavam um terreno fértil para a revolta e a desintegração. Legado tingido de sangue, mito, monstro ou mártir. A morte de Nero não pôs fim à controvérsia que o cercava. Seu nome se tornou sinônimo de tirania, crueldade e loucura. Historiadores romanos como Tácito e Suetônio pintaram um quadro brutal de seu reinado, retratando-o como um monstro sedento por poder. No entanto, alguns questionam a validade desses relatos, argumentando que foram escritos por seus inimigos políticos. Nero, o artista frustrado, o imperador megalomaníaco, o incendiário de Roma. A verdade sobre sua vida e reinado se perde em meio aos séculos de lendas e especulações. Seria Nero um monstro sanguinário ou uma vítima das circunstâncias? Um tirano demente ou um governante incompreendido? O legado de Nero permanece um enigma, uma mancha indelével na história do Império Romano. Nero na eternidade, uma sombra permanente na história. A história de Nero, o imperador do caos, continua a fascinar e horrorizar até hoje. Seus excessos, sua crueldade, sua busca desenfreada pelo poder servem como um aviso sobre os perigos da ambição descontrolada e da tirania. Mas Nero também nos lembra da complexidade da natureza humana. Ele era um artista talentoso, um líder carismático, um homem atormentado por seus próprios demônios. Nero, o imperador que incendiou Roma, também foi o imperador que reconstruiu a cidade em grande estilo. Sua história, embora trágica, nos convida a questionar as narrativas simplistas e a buscar a verdade por trás dos mitos. Nero, o imperador do caos, permanece uma sombra incomparável na história, um lembrete atemporal do poder e da fragilidade do Império Romano. Inscreva-se no canal História e Tecnologia para mais conteúdos históricos de alta qualidade e compartilhe este vídeo com seus amigos para espalhar o conhecimento.